Na planilha dessa semana, nós vamos estar estudando as equações exponenciais. Então, uma equação exponencial, ela é caracterizada por a letra, né, a nossa incógnita, estar no expoente. Então, se a gente observar todas essas equações aqui, as nossas letras, né, a nossa incógnita, elas estão nos nossos expoentes. Então, essas são as características, é a principal característica da nossa equação exponencial. Nós vamos ver como resolver essas equações, como determinar qual é esse valor aqui, qual é o valor da nossa incógnita, qual é esse número, né, que está sendo representado por uma letra. Então, aqui, nós temos um exemplo. As equações exponenciais, elas possuem um método diferenciado. Para resolver, nós precisamos igualar as bases. Então, observe o quê? Que aqui a gente tem 5 elevado a x igual a 625. 625, como todo número pode ser escrito em uma forma de potência também, né? Nós temos o quê? Quando não aparece um expoente, é o mesmo que ter o número 1. Então, aqui a nossa base é o 5. A nossa base aqui é o 625. Quando as nossas bases estão iguais, né? Se aqui é 5 e aqui é 5, então, respectivamente, os nossos expoentes têm que ser iguais. Então, se as bases são iguais, expoentes são iguais. Então, é assim que nós resolvemos. Então, nós precisamos deixar esse 625, que é a nossa base, igual a 5. Para isso, nós vamos fatorar o 625. Fatorar é o quê? Decompor esse número, né, em fatores primos. Então, basta nós fatorarmos esse número 625. Então, relembrando como é que nós vamos fatorar, né? Nós vamos fatorar o 625. Nós queremos a base igual a 5. Então, nós já começamos a fatorar pelo 5. Então, 625 dividido por 5 é o mesmo que 125. 125 ainda é divisível por 5, que vai nos dar 25. 25 ainda é divisível por 5, que vai nos dar 5, que ainda é divisível por 5, né? 5 dividido por 5, 1. Chegamos no 1, nós terminamos a nossa fatoração. Então, nós sabemos que fatorando em números primos, nós podemos o quê? Voltar para o 625 fazendo o quê? Multiplicando esses números. Mas como eles são todos iguais, nós podemos escrever em forma de potência. Então, a nossa base é quem se repete, né? Quem está se repetindo é o 5. Quantas vezes ele apareceu? 4 vezes. Então, o nosso expoente é 4. 5 elevado a 4. Por isso que nós podemos substituir o 625 por 5 elevado à quarta potência. Como as nossas bases estão iguais, né, então agora a gente tem o quê? Que a nossa base é igual, então os nossos expoentes têm que ser iguais. Então, x tem que ser igual a 4. E é assim que a gente consegue resolver essas equações exponenciais. Vou resolver mais uma aqui com vocês. Vamos resolver essa daqui. Dois elevado a x igual a 256. Nós vamos fatorar o 256. 256 nós queremos na base 2. Então, nós vamos dividir por 2. 256 dividido por 2
128, que ainda é divisível por 2, que vai nos dar 64. Dividido por 2 vai nos dar 32. Por 2, 16. Por 2, 8. Por 2, 4. Por 2, 2. Divisível por 2, chegamos no 1. Então, terminamos a nossa fatoração. Agora, nós vamos escrever esse número em uma forma de potência. Quem está se repetindo é o 2. Então, é 2 elevado a... Quantas vezes ele se repetiu, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, é 2 elevado a 8. Então, 2 elevado a x é o mesmo que 2 elevado a 8. Então, se as nossas bases são iguais, os expoentes têm que ser iguais. X é igual a 8. Para ficar mais fácil de vocês pensarem, vocês podem pensar assim, né? Se as nossas bases são iguais, é só cancelar. Ficamos com quem? X igual a 8. Mais uma. Vamos resolver agora essa daqui. 3 elevado a x mais 1 igual a 9. Essa daqui ela é bem simplesinha. Nós temos o quê? Que a nossa base tem que ser 3. Então, o 9, fatorando ele, né? A gente vai chegar ao quê? Que 3 elevado a 2 é igual a 9, né? Por quê? Porque 3 vezes 3, 9. Então, 3 elevado a x mais 1 é igual a 3 elevado a 2. Chegamos nisso daqui, né? As nossas bases estão iguais. Nós vamos esquecer elas. Então, x mais 1 é igual a 2. Chegamos em uma equaçãozinha simples de primeiro grau. Então, x é igual a 2 menos 1, né? Porque 1 aqui está positivo, vai para o outro lado, negativo. X é igual a 1. Então, é bem simplesinho de resolver. Chegou na base igual, os cálculos aqui eles são bem simples. Então, a gente esquece as bases e resolvemos a equação somente com os expoentes. Então, depois de ler essas explicações, vocês têm uma atividade para ser resolvida. Então, vocês vão resolver as seguintes equações exponenciais. Elas seguem o mesmo modelo dos exemplos que eu fiz aqui anteriormente. A única que tem uma diferençazinha é a letra C. Aqui. Então, aqui a primeira coisa que nós vamos fazer vai ser fatorar o 16. Então, fatorando o 16, nós vamos ter, né, 16 dividido por 2, que é 8, dividido por 2, 4, por 2, 2, por 2, 1. Então, o 16, ele pode ser escrito como 2 elevado à quarta potência, né? Porque o 2 se repete 4 vezes. Então, aqui, nós temos que 2 elevado a x é igual a 1 sobre 2 elevado à quarta potência. Mas, nós queremos o quê? Somente o 2 na nossa base. Então, 2 elevado a x, ele vai ser igual, né? Nós vamos lembrar o quê? De uma propriedade. Quando eu tenho um denominador aqui,
quando eu tenho um número, né, quando eu tenho uma fração, e aqui no meu denominador eu tenho um número com expoente, nós podemos inverter, né, esse número, podemos levar esse número para o nosso numerador em forma de multiplicação, desde que o expoente esteja negativo. Então, nós vamos ficar com 1 vezes 2 elevado a menos 4. 1 vezes 2 é o próprio 2. Então, nós vamos ficar com 2 elevado a x igual a 2 elevado a menos 4. As nossas bases estão iguais, então agora é só cancelar. Então, nós temos que x é igual a menos 4.